Eu acho que ele tentou desviar o foco, entendeu? O Zé Mourinho faz muito isso, né? De repente você começa a falar de outra coisa. Outros técnicos aqui no Brasil fazem isso também. E aí você não fala da derrota, do jogo, das escolhas. Ele colocou o Segovinha, JP do lado direito. O Flamengo fez todo o jogo por ali. Ele não corrigiu durante a partida. A torcida reclamou muito disso. Durante e depois do jogo, os botafoguenses reclamavam disso. Ele não falou sobre isso, não deu chance de ninguém perguntar. Por que você colocou o Segovinha de saída? Por que você não mudou durante o jogo? Não teve entrevista. Ele falou 9 minutos e meio do que ele quis e foi embora. E as perguntas ficaram no ar. Talvez, num jogo futuro, uma entrevista futura, alguém possa fazer esse tipo de questionamento. Até muita gente fala, o Flamengo joga só pelo lado esquerdo. Bem, acho meio óbvio, né? O mapa da mina estava ali, ia jogar pela direita, forçou o jogo todo por ali construiu a vitória, com várias situações de gol criadas por aquele lado. Agora, ele treinou o Benfica, e bem, a pressão lá no Benfica não é pequena, né? É o time de maior torcida em Portugal, a imprensa só fala em Benfica. O Porto, para quem não sabe como funciona, lá é assim, o Benfica e tem o Sport, mas há uma distância entre os dois. O Sport raramente ganhou um campeonato, virou meio que a terceira força. E o Porto é uma força emergente das últimas décadas, que virou o grande rival no âmbito nacional, né? Mas o Porto é um time lá do norte de Portugal. O Benfica é o time de Lisboa, é o time da maior torcida, a mídia. É só pegar qualquer publicação esportiva lá de Portugal na internet, você vai ver. O Benfica, ele sempre é manchete, sempre destaca. Exato. O Benfica equivale ao Flamengo Corinthians lá em Portugal. O Porto é aquele time organizado, competitivo, né, que ganha, disputa, pau a pau, vai ali, briga, mas não tem essa mídia toda. Então ele sabe como é que é a pressão de um time grande. O Benfica, em Portugal, é muito maior do que o Botafogo no Brasil, hoje, em termos de mídia, de repercussão. Isso é uma obviedade. Então ele não vem de um time pequeno, ele não veio do Rio Ave, ele veio do Benfica. Só que no Benfica, ele chegou a fazer 7 pontos de vantagem sobre o Porto e perdeu o campeonato. Não sei se isso está incomodando, né? Vindo na cabeça dele. Foi aquele com que o Kelvin faz um gol? Não, naquele foi com o Jesus, lá atrás. O Jorge Jesus. Ele perdeu agora, há 2 anos, 3 anos. 2 anos, né? 2, 3 anos. Aí depois ele vai para o Wolverhampton, fazer uma boa começo de temporada e a reta final muito ruim. Ele teve juntando o final de uma temporada com a outra, foi uma vitória em 15 jogos, uma coisa assim. E ele também foi demitido do Wolves. Mas assim, o Wolverhampton é um time menor. Mas é Premier League, né? Ele teve na Premier League, então ele já conviveu no ambiente dos grandes times da Inglaterra que são vistos pelo planeta. São jogos de repercussão global, né? Quando o Wolves joga contra o Manchester City, o cara na Tailândia tá vendo. Entendeu? O cara lá em Portugal tá vendo, o cara lá no Canadá também tá vendo. O mundo inteiro vê. Então ele já participou da principal liga do mundo, ele já comandou o principal time do país dele, que é Portugal, que é um clube que atrai muita atenção da mídia, muita cobrança. Aqui a gente fica discutindo aqui nos programas aqui, lá eles discutem Benfica o tempo todo. Então ele sabe o que é. Acho até que mais, na minha opinião, nem tem comparação o que o Botafogo ocupa no noticiário aqui em relação ao que o Benfica ocupa em Portugal. Lá se discute muito mais o Benfica do que o Botafogo. Eu não entendi por que essa reação. Não, porque eu tenho premiação, mas eu abro mão de só perder um jogo, gente. É um jogo pesado, é uma derrota dura, que é para o time que a torcida do Botafogo tem muita rivalidade, que é o Flamengo. Foi em casa, estava invicto. Agora, os questionamentos são normais. E ele está tentando mudar um pouco a forma de jogar, o Vampiro está falando sobre isso. Eu acho até por conta desses jogos que o Botafogo sofreu muito contra Cruzeiro e São Paulo, por exemplo. Contra o Cruzeiro e São Paulo foram 2 empates sem gols, em que o goleiro Lucas Perry e o Adrielson, a defesa, sustentou o time. O time não tinha bola, o time ficou contra as cordas muito tempo, tomando pancada, eventualmente consegue uma jogada de contra-ataque e outra tem chance, como teve contra o São Paulo, por exemplo, chances claras, que desperdiçou. E acho que ele percebeu a necessidade de conseguir controlar um pouquinho o jogo mais com a posse de bola. Mas não foi por isso que ele perdeu o Flamengo. Ele perdeu o Flamengo por outras razões. O Botafogo é um time, basicamente, que ele joga em velocidade e muito jogo físico dentro da área, né? Tanto que quando a coisa aperta, põe 2 centroavantes. O gol do Botafogo, o gol do Victor Sá, é a cara do que é esse time do Botafogo. O Tiquinho briga com os zagueiros, consegue sempre fazer um pivô, consegue preparar uma jogada. Aí os outros jogadores, os meias, o Eduardo, os pontas, quando joga o Júnior, ele joga o Victor Sá, que era a formação mais original. Vinha jogando também o Luiz Henrique, ele agora optou pelo Segovinha, também não entendi. Chegando para arrematar. Então, assim, é mais ou menos por aí. Assim que o Luiz Castro desenhou esse time, ele está tentando mudar alguma coisa. Mas não foi por causa de mudanças profundas que perdeu. Acho que a derrota passa por escolhas. Escolhas como o lado direito, que estava enfraquecido, e que ele não falou, porque ele não deu entrevista, né? Ele só falou e foi embora. Se era esse o objetivo, deu certo. Ele não precisou responder as perguntas que o torcedor botafoguense gostaria que alguém fizesse, e certamente algum colega faria. O Bola, ele chega no Brasil, Flávio, ele assume... O primeiro jogo dele é contra o Patronato, isso. 19 de julho
pela Sul-Americana. E ele estreia esse jogo de 2-2 contra o Santos. É o primeiro jogo dele pelo Brasileiro. Sim. Contra o Santos. Ele joga completo, Patronato é o time quase reserva. E aí é 2-2, aquele jogo que o Botafogo emprata no finalzinho. É isso aí que eu pedi ao Kaique nessa estreia dele, que é no dia 19. Não, 20, não, pelo Brasileiro. Dia 20, pelo Brasileiro. A estreia contra o a diferença de ponta. E contra o Santos, dia 23 de julho. A diferença. Como estava a tabela nesse dia? Se dava 11, 8 pontos, pra mim era pontos até a menos. O Kaique tá procurando aqui, a nossa produção já vai puxar a diferença de pontos do Botafogo para o Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Chegou, e Palmeiras. A produção tá separando. Porque ele falou ali que ele chegou e ele aumentou a diferença. Ele falou na coletiva, aumentei a diferença. E quer dizer, ele botou mais pontos. E o Vamp toca nesse ponto, né, da chegada do Bruno Lage. A partida com o Santos, ele quase sai derrotado da Vila Belmiro, consegue ali uma remontada. Depois dos 45 do segundo tempo. Contra o Internacional, também vou lembrar, o Botafogo vai pro vestiário perdendo por 1-0 e também consegue uma virada no segundo tempo. E nesse jogo contra o Flamengo, né, Flávio, é aquilo que a gente comentou. É claro que você está enfrentando o Flamengo, você já entra em campo sabendo que tem a possibilidade de sair derrotado e tal. Ele chegou com 12 pontos de vantagem para o vice-líder. 12 pontos. Ele chegou na 16ª rodada, na 15ª o Botafogo tinha 39, o Flamengo tinha 27, era o segundo colocado. 12 pontos era a diferença. Agora é de 10, né? 10. Isso. Então caiu 2 pontos. Mas será que ele precisava fazer esse pronunciamento todo, colocar o cargo à disposição, Flávio? Será que não é pressão para cima do Botafogo? Será que ele fez da maneira correta, o Bruno Lage? Os técnicos portugueses, eles têm uma mania de eles contra nós, né? Isso é uma coisa meio que Zé Mourinho e tal, que é o grande treinador português, né? E o Zé Mourinho, até no livro dele, ele confessa isso. Quando a coisa tá ruim, ele joga toda a responsabilidade para ele cria eles contra nós e tal. Muito assim, estilo até do Filipão aqui, né? Por isso que o Filipão deu tão certo lá na seleção portuguesa. Achei assim, meio que ele, como foi colocado aqui, né? Ele não quis discutir sobre o jogo, ele criou alguns factóides e tal, criou algumas situações. A gente perdeu o jogo como ele perdeu, uma coisa mais não foi muito natural, foi um baita jogo. Poderia ter vencido, sabe? Mas que assim, não tem nada de errado. O Bruno Lage chegou em que rodada, gente? 16ª ele estreou. 16ª, nós estamos na 22ª. Agora vamos para a 23ª. Então, são 6 rodadas que se passaram, ele só perdeu 2 pontos da vantagem do Botafogo. Ele fez 12 pontos. Então, a vantagem do Botafogo continua muito grande. Lá foram 6 rodadas e ele continua no primeiro lugar com uma vantagem, perdeu 2 pontos, mas continua com 10. É muita coisa. É muita coisa. Tem que caprichar muito para perder. Então, sabe, me parece uma coisa meio proposital do nós contra eles. Criar aquela coisa do, não, todo mundo quer nos destruir. Quando ele fala que se fosse o nosso adversário seria diferente. É muito normal dessa escola dos treinadores e cujo grande nome é o Zé Mourinho, que usa muito isso e confessa que usa isso no livro dele. Então acho que me parece que é meio que por aí essa história de querem nos destruir, mas nós vamos ver, nós vamos conseguir. Então acho que é por aí a história. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Ô Mauro, falando aí desse Botafogo, você tem aqui alguns jogos, né, na Vila, logo na chegada do Bruno Lage, aquele empate por 2-2, quase saiu com a derrota. Também teve o duelo contra o Internacional, foi pro vestiário perdendo aquele jogo, também conseguiu a remontada, e agora contra o Flamengo, essa derrota, Bruno Lage colocando o cargo à disposição. São alguns sinais que o Botafogo vem nessa sua primeira oscilação no campeonato? É um sinal de que o Botafogo pode passar a perder mais pontos daqui para frente? Ou você acha que não, Mauro? Eu acho